Pessoal, o que está acontecendo agora é simplesmente inacreditável. O Brasil pode estar prestes a protagonizar um dos maiores constrangimentos internacionais da história recente. Enquanto os Estados Unidos discutem classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, o governo Lula decidiu fazer exatamente o contrário, tentar impedir essa classificação. Sim, você ouviu certo. Enquanto essas facções espalham violência, tráfico internacional e dominam regiões inteiras dentro do Brasil, o governo brasileiro estaria atuando nos bastidores para convencer Donald Trump a não tratá-las como grupos terroristas. E isso gerou uma reação explosiva. Trump já deixou claro que os Estados Unidos não vão tolerar cartéis e organizações criminosas operando internacionalmente. E agora, o Brasil pode entrar diretamente nesse radar. Mas o constrangimento não para por aí. Até dentro da própria imprensa tradicional, o clima ficou estranho. Em um momento raro, uma apresentadora da Globo News chegou a demonstrar indignação ao comentar a situação, dizendo que é constrangedor ver o governo brasileiro ter que explicar ao mundo por que está tentando evitar essa classificação. Quando até a Globo começa a demonstrar desconforto, é porque a situação realmente saiu do controle. E como se não bastasse esse desgaste internacional, Lula ainda protagonizou outro episódio que chamou a atenção. Cancelou presença em um evento internacional, após descobrir que políticos da oposição estariam presentes. A pergunta que fica é simples. O que exatamente o governo está tentando proteger? Assista agora ao trecho e veja você mesmo. Para cada bandido terrorista que contrabandeia drogas venenosas para os Estados Unidos da América, por favor, esteja avisado que vamos explodir você da existência. É isso que estamos fazendo, não temos escolha. Não posso deixar isso acontecer, eles estão destruindo. Eu acredito que perdemos 300 mil pessoas no ano passado para drogas. 300 mil fentanil e outras drogas. Cada barco que afundamos carrega drogas, que mataria mais de 25 mil americanos. Não vamos deixar isso acontecer. Aqui na América do Sul, nós nos colocamos como uma região de paz. Aqui ninguém tem bomba nuclear, aqui ninguém tem bomba atômica, aqui os nossos drones é para a agricultura, para ciência e tecnologia e não para a guerra. Então, nós pensamos em defesa como dissuasão. Mas eu não sei se o companheiro Ramaphosa percebe que se a gente não se preparar na questão de defesa, qualquer dia alguém invade a gente. O governo Lula tenta evitar que os Estados Unidos classifiquem duas facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. A inclusão do PCC e do Comando Vermelho na lista americana pode ser anunciada nos próximos dias. A apuração é do Túlio Amans. Agora, vou te contar, hein, Túlio? Situação difícil essa. O governo brasileiro sair defendendo o PCC e o Comando Vermelho. O que é que muda se essas organizações criminosas, violentas, poderosas dentro do Brasil, fossem consideradas terroristas pelos Estados Unidos? O Brasil, o governo brasileiro, nos bastidores, diz que seria um desrespeito à soberania nacional caso os Estados Unidos decidissem atuar contra o PCC e contra o Comando Vermelho, mesmo já não sendo novidade que essas facções têm braços fora do Brasil. E o governo brasileiro tenta mostrar para o governo norte-americano que dá conta do recado. A ideia é, de fato, demonstrar as ações que o governo brasileiro vem fazendo contra essas duas facções. Se não for possível esse contato, aí o presidente Lula vai entrar em campo. Situação. Olha, é até constrangedor ter de comentar isso, porque, assim, o presidente Lula pegar no telefone para ligar para o Trump, para dizer, olha, veja bem, né, não classifica, não deixa de ser uma tomada de defesa em nome da soberania, mas também trazendo para a mesa dele, para os assuntos internacionais dele, duas organizações criminosas perigosíssimas no Brasil. Léo, que conhece tudo de violência e segurança no Brasil, acompanha tudo isso, a gente está sempre debatendo. Quer dizer, os Estados Unidos iam atacar a organização. Você fala assim, o cartel de Moncloa. Ele está localizado em Moncloa. Né, no México. O cartel de sei lá, Medellín, nós estamos falando de uma organização criminosa que é transnacional e que está esparramada pelo Brasil inteiro. Quer dizer, como é que os Estados Unidos não atacavam? É difícil também imaginar isso, né, Léo? Você vê alguma vantagem no Brasil de comprar essa bandeira? Vamos garantir o patriotismo garantir aqui. Que não serão classificadas como terroristas. O Comando Vermelho e o PCC sem a classificação de terrorista? Problema, né? Agora, a vantagem para o governo brasileiro em relação a não ter essa classificação, difícil de entender mesmo. Muito difícil de entender. E você falou da questão do próprio perfil dessas organizações, mano, que a gente está falando disso há mais de 20 anos. De questão de ser transestadual, transnacional. E o negócio deles, que envolve passar por fronteiras, esse é o modelo de negócio. A questão do tráfico internacional é pedra angular, digamos, desse negócio criminoso, então, esquisito, que é esse movimento do governo brasileiro em relação a essa não classificação. Essas fontes do governo me confirmaram que o presidente Lula desistiu de comparecer após o novo presidente do Chile, o José Antônio Cast, nesta quarta-feira,
após convites serem feitos ao senador e pré-candidato à presidência da República, adversário, portanto, de Lula, Flávio Bolsonaro, e ao irmão dele, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. A gente apurou, inclusive, que o chanceler Mauro Vieira vai participar da posse de Cast como representante do Brasil. Ainda nessas conversas reservadas, diplomatas brasileiros me fizeram a avaliação de que a decisão de Lula é ruim. Foi, segundo eles, uma decisão particular do presidente, a desistência. Não houve, portanto, um aconselhamento do Ministério das Relações Exteriores ou de qualquer outro conselheiro do governo para que ele desistisse. E que, na avaliação da diplomacia, isso pode jogar a região nas mãos de Javier Milei. A fotografia, a mensagem que passa é essa. Também, presidente da Argentina, Milei, também para os chilenos. Essas fontes que participavam das tratativas sobre a reunião bilateral entre Lula e Cast me disseram que havia um entusiasmo de Cast, do governo novo, com a chegada do presidente Lula, até para tirar um pouco o holofote da Argentina, demonstrar que Cast, né, não é somente esse personagem à direita. Cast queria recebê-lo também para demonstrar ao mundo que tem diálogo, que está aberto a dialogar, apesar da sua posição política. Foi uma decisão particular do presidente, que assim que ele soube, que ele viu no noticiário, que o Flávio Bolsonaro, depois ele ficou ainda mais indignado com o convite estendido, essa informação ainda não tinha saído, a minha fonte confirmou agora, ao Eduardo, ele ficou assim indignado. Amanhã uma grande honra participar da posse do presidente Castro junto com a minha esposa. E como é que o senhor viu a não presença do presidente Lula? Tem muita gente dizendo que ele não veio muito por conta da presença do senhor. Não, também tive essa informação. Eu lamento, né, que a essa altura do campeonato o Lula ainda não consiga conviver com quem pensa diferente dele. Você vê que ele transborda a intolerância, transborda, né, o ódio até, porque ele, o presidente da República, convidado por outro presidente da República eleito, podia sem problema nenhum vir para cá, mas o Brasil também não perde nada com a ausência dele. Afinal de contas, ele prefere se aproximar de países onde haja grupos terroristas dominando, prefere participar de solenidades onde chefes de países desrespeitam os direitos humanos, enfim, são favoráveis à perseguição e morte de judeus. Então, certamente o Lula não se sentiria muito à vontade aqui no Chile com um presidente conservador e de direita como Castro. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui com os senhores. Estou aqui hoje muito mais como um brasileiro indignado do que como governador de Minas Gerais. O que nós temos assistido nessas últimas semanas no Brasil é algo estarrecedor. E fica muito claro que, à medida que o tempo avança, essas pessoas, esses envolvidos, eles se julgam acima da lei, se julgam intocáveis. Mas me parece que pela primeira vez a imprensa tem se manifestado de forma muito veemente, tem ido atrás dos fatos, tem mostrado aquilo que realmente aconteceu e é verdade. E se nós já tivemos 2 presidentes da República afastados que sofreram impeachment, na minha opinião já passou da hora, pelos fatos que nós já assistimos nesses últimos dias, do mesmo acontecer com ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é pelo bem do Brasil, é pelo bem das instituições. Na transparência internacional com esses últimos fatos, o que tem ocorrido, o Brasil só tem perdido posições. Isso para nós brasileiros é muito ruim. Nós termos um pequeno grupo que se julga intocável, que se julga capaz de fazer de tudo e ficar imune. E não é porque alguém julga que não pode ser julgado. Precisa sim. Eu falo que perfeição só existe no plano divino. Aqui na Terra todos cometem erros. E parece que no Brasil a magistratura passou a se considerar imune de erros. São seres humanos e cometem erros como qualquer outra carreira. Então precisamos mudar essa lei da magistratura. A grande maioria dos magistrados, 99%, são pessoas corretas, que merecem o nosso respeito. E estão tendo seu nome manchado por causa de uma minoria. Então está ficando muito ruim para o Poder Judiciário o que está acontecendo no Brasil. Agora eu fico espantado porque não há nenhuma associação de magistrados se posicionando. Silêncio total, muito estranho. Não vejo a OAB se posicionando, silêncio. Não vejo centros acadêmicos das faculdades de direito também se posicionar, esse pessoal tão ativo, assistindo essas aberrações nesses últimos dias e todo mundo calado.
Mas ainda bem que nós aqui do Partido Novo estamos aqui, não temos o rabo preso com ninguém, estamos aqui porque sabemos que o que foi cometido é gravíssimo e que merece ser apurado. E como governador de Minas, de um estado que liderou o início do processo de independência do Brasil, eu estou aqui indignado, como quase todos os mineiros. E vamos levar adiante. Não pode existir mais nesse país os intocáveis. Casta existe na Índia. Aqui no Brasil nós temos de acabar com essa casta dos intocáveis. Não pode. É algo gravíssimo, é uma afronta ao brasileiro que levanta cedo, trabalha o dia todo e rala. Se alguém é ambicioso e quer ficar rico, ótimo, mas vá atuar no setor privado e não ficar exercendo um cargo público e se aproveitando disso. Está claríssimo o que aconteceu. É ambicioso, vai para o privado, tem muitas oportunidades. Aí eu fiquei lá 30 anos, não mata ninguém. Agora, querer ganhar dinheiro a troco de venda de favores, de abertura de algum contato, etc., é algo que nós não podemos admitir. E vamos levar essa batalha até as últimas consequências. Como eu disse, não tenho o rabo preso, estou aqui para fazer o certo. E o que me motivou a ser candidato em 2018 foi a roubalheira e a incompetência do PT que destruiu Minas Gerais. E agora nós estamos aí assistindo novamente algo semelhante. E cadê o posicionamento do presidente também? Não vi. E quem está calado, na minha opinião, é porque está concordando. Porque quem está omisso é porque parece que está achando que tudo que está ocorrendo é normal. E não é. Muito obrigado. Muito bem. Pois é, depois de assistir tudo isso, fica difícil ignorar o tamanho da crise que o Brasil enfrenta. De um lado, facções criminosas que dominam territórios, movimentam bilhões no tráfico internacional e espalham violência pelo país. Do outro, um governo que parece mais preocupado em discutir a classificação dessas organizações do que em eliminá-las de vez. E isso gera um problema enorme para a imagem do Brasil no exterior. Quando um país precisa explicar por que está tentando evitar que grupos como PCC e Comando Vermelho sejam tratados como organizações terroristas, a mensagem que chega ao mundo é devastadora. Enquanto isso, cresce a pressão dentro do próprio Brasil. Governadores, parlamentares e parte da sociedade começam a questionar se certas instituições e autoridades não estão se colocando acima da lei. E quando a população começa a sentir que existem intocáveis, a confiança nas instituições vai embora. O resultado? Mais tensão política, mais desgaste internacional. E um país cada vez mais dividido. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que PCC e Comando Vermelho deveriam ser classificados como organizações terroristas? E o governo brasileiro deveria apoiar ou tentar impedir isso? Comenta aqui embaixo porque eu vou ler e responder o máximo de comentários possível. E se você quer continuar recebendo análises que a grande mídia muitas vezes evita fazer, se inscreve no canal Estado Crítico, deixa o like e ativa o sininho, porque aqui a gente acompanha de perto tudo o que está acontecendo no Brasil. Nos vemos no próximo vídeo. E que Deus nos proteja.